Muito bem, estamos reiniciando o ciclo de palestras, o 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, e eu tenho aqui o prazer de estar com o Dr. André Epifânio Martins, que falará sobre regulação responsiva no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um tema inovador. Ele é doutorando em Direito na Universidade de Brasília, mestre em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, membro do Ministério Público e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. É ex-procurador, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela FGV, e Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, diretor acadêmico da Fundação Instituto Brasileiro de Direito Militar e Humanitário. Então, sem mais delongas, eu que passo a palavra à sua apresentação, agradecendo muito a gentileza, o espírito público de estar aqui conosco neste 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, e já aviso à plateia que que o palestrante concorda em responder durante a sua exposição, caso haja algum questionamento, além, obviamente, de, quando encerrar a sua exposição, estar disposto também a responder a perguntas da plateia. Então, muito obrigado novamente, doutor André, a sua palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, professor, doutor Márcio Aranha. Eu quero deixar registrado a satisfação que é estar, neste momento, apresentando um trabalho que é fruto de uma disciplina que eu participei juntamente com o senhor e o professor Otton Lopes, no ano passado, e dizer, professor, que algumas matérias, alguns professores simplesmente passam na nossa vida, e o senhor não é o caso. O senhor deixou uma marca profunda na minha formação, inclusive a sua disciplina será extremamente útil para o delineamento da minha tese, com certeza. E o que eu fico impressionado também, é um elogio público que eu vou fazer, mas extremamente sincero, eu fico impressionado com a sua metodologia, seu plano de ensino, seu plano de aula, que é realmente muito diferenciado. É uma organização que realmente salta aos olhos, e gostei demais de participar da sua disciplina, de participar dos debates, e fiquei extremamente grato também de saber que um dos trabalhos que eu desenvolvi na sua disciplina hoje já está publicado na revista, né, Direito Setorial e Regulatório. Isso me dá uma grande satisfação. Muito obrigado, então, pela oportunidade, e sejam todos muito bem-vindos aqui para que possamos discutir. É um bate-papo, não é nada formal, não é, pelo que eu entendi, não é um seminário formal, mas é um seminário acadêmico, menos institucional, com trocas de informações, o que me agrada bastante. Bom, o trabalho, a proposta do trabalho, e eu acho que o próprio título do trabalho já diz muito sobre ele, eu busquei tentar identificar, e eu peço que passe, professor, um slide, se no âmbito do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, existia métodos ou possibilidades de regulação responsiva. O trabalho está aí, quem quiser ter acesso de uma forma imediata ao trabalho, até para acompanhar a palestra, basta a minha manifestação, melhor dizendo, basta colocar no QR Code, que já vai identificar o trabalho. Foi publicado agora recentemente na revista de Direito Setorial e Regulatório, muito bem conduzida pelo professor. O próximo slide, em que o objetivo do trabalho, então, é investigar se as práticas regulatórias do Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui eu fiz uma delimitação, um recorte, notadamente no âmbito disciplinar, até para não ficar muito abrangente e impossível de ser respondido no artigo, se alinham à teoria da regulação responsiva. Então, o objeto é basicamente esse. A metodologia é uma metodologia simples, mas, neste caso, foi bem efetivo para eu conseguir fazer essa identificação. É uma metodologia exploratória, documental, das normas do Conselho Nacional do Ministério Público, e também, como complemento de uma forma secundária bibliográfica, é a partir da análise de documentos normativos, com destaque para o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público.
Bom, então eu inicio o trabalho para destacar o óbvio. A nossa administração pública está forjada, ou foi forjada há muito tempo, talvez a gente está aqui num processo evolutivo de transformação na teoria do comando e controle. É uma estratégia tradicional, muito bem conceituada pelo professor Marciório e também pelo professor Otton, como uma estratégia tradicional vinculada à mecânica jurídica clássica, envolvendo a edição de leis e normas, restringindo comportamentos submetidos a sanções mediante a força, no intuito de corroborar a presença simbólica de autoridade reguladora, para além de almejar a observância das condutas desejadas. Então, essa abordagem ela é muito presa, muito adstrita a sanções, a estipulação de sanções em normas e pelo princípio da legalidade, ou simplesmente a aplicação de atos coercitivos se nós percebermos alguma a tipicidade, ou seja, se aquele fato está subsumido à conduta que a norma ali descrita. Então, esse modelo de comando e controle ainda perfaz de uma forma muito arraigada a nossa administração pública brasileira e até mesmo as agências reguladoras que nasceram, de certa forma, nesse contexto. E, o contrário disso, nós podemos destacar que é a teoria da regulação responsiva. Nós temos alguns marcos teóricos fundamentais, e aqui eu trago talvez um dos principais da teoria da regulação responsiva, que é um livro do John Braithwaite e do Ian Ayres, chamado Responsive Regulation, que talvez seja a principal obra. Eu talvez nem considero como a principal obra, porque eu acho que uma obra anterior é tão importante quanto, porque é na obra anterior em que há toda a fundamentação já do pensamento do John Braithwaite. É uma obra solo. Por favor, professor, passa o próximo slide. O John Braithwaite é uma figura extremamente interessante, porque ele nasceu ali no interior da Austrália, numa cidade chamada Ipswich, e ele nasceu no contexto de exploração de minas. Era uma cidade de mineradores. Então, ele relata já no prefácio, e eu acho, professor Márcio, que a teoria ela já é explicada de uma forma muito interessante no prefácio dele, porque é ali que você consegue extrair a origem, a fonte da teoria. Esse prefácio é interessantíssimo, é uma página só, que no livro de 1985, depois eu vou trazer a capa aí para vocês, e nesse prefácio ele diz que dois fatos o marcou bastante na juventude. O primeiro fato foi a morte de dois colegas de futebol, em que ele era muito próximo, e morreu no contexto ali das minas. Eram colegas que trabalhavam nas minas, e ele faleceu. Mas um segundo fato que afetou demais a comunidade, deixou a comunidade muito triste, foi o fato de Box Flat, em que 19 mineradores faleceram ali minerando na região em que eles moravam. Então, isso aí afetou por demais a comunidade. Então, ele buscou, de alguma forma, pesquisar sobre aquilo e melhorar as possibilidades regulatórias das minas na Austrália, naquela região em que ele vivia. Então, a partir daí que ele identifica, e claro, ele como cidadão, ele ficou extremamente triste com toda a situação que ocorreu, mas ele falou que a devolução não deveria ser a ferro e fogo, melhor, deveria conectar as empresas que trabalhavam com essas minas com o governo para acharem as melhores soluções regulatórias que não estivessem numa ponta só de sanções e nem na outra ponta só de persuasão. Então, você achar aí um meio termo, possibilidade de modelanças aí regulatórias para melhorar aquela situação que eles viviam ali. Então, esse autor é muito dinâmico. Ele não trabalha só com regulação responsiva, ele trabalha também com governança corporativa, trabalha com criminologia. Então, é um autor interessantíssimo de estudar, uma leitura muito, muito, muito pragmática também, muito objetiva, muito agradável de se ler. Próximo slide, por favor.
E uma outra figura importante que se juntou ao Braithwaite é o Iron Ayres, que se graduou aí pela Yale University e é um renomado também, porém mais voltado para a economia. E o que fortaleceu bastante, então, o surgimento dessa teoria, o surgimento não, mas o fortalecimento dessa teoria foi que o Iron Ayres trouxe, então, os fundamentos da economia para também a área jurídica e a área da governança corporativa. E o próximo slide, eu queria mostrar essa obra para vocês. Eu acho que essa obra é até mais interessante, pelo menos a leitura para mim foi mais interessante para eu compreender a teoria da regulação responsiva do que a obra de 1992. De 1985, esta obra, quem quiser ter acesso, basta colocar aí no QR Code, To Punish or Persuade, do John Braithwaite, em que ele desenha já todo o pensamento dele, teórico, sobre o que ele pensa da teoria da regulação responsiva. O próximo slide. Uma outra leitura também fundamental, e aqui eu estou aqui basicamente parafraseando tudo que foi ensinado pelo professor Márcio nas aulas. Esse livro também, um artigo, um resumo, The Essence of Responsive Regulation, tá, acesso também. O que eu achei bastante interessante nessa obra é que ele traz os princípios da regulação responsiva. Ele traz ali 9 princípios da regulação responsiva. Então, o que eu quero resumir para vocês? Eu quero resumir que regulação responsiva dá para entender com as 3 obras fundamentais, que são aquelas que eu já trouxe para vocês, e, claro, em complemento, no contexto brasileiro, não poderia deixar de citar a obra do próprio professor Márcio Iorio Aranha, Manual de Direito Regulatório. O professor Otton também trabalha com os assuntos e todos os estudos aí decorrentes. São autores que trouxeram aí para o contexto brasileiro a facilitação do entendimento dessa teoria e a divulgação, principalmente por meio da revista. Então, voltando só um slide, o que é regulação responsiva? Aqui, para facilitar a nossa vida, e aqui eu já trago a interpretação do professor Márcio, é uma proposta que transcende o debate entre a intervenção estatal rígida e a desregulação máxima, sugerindo que os reguladores delimitem suas estratégias combinando persuasão, de um lado, e punição, de outro, tratando-se, nesse sentido, de uma proposta à retórica entre a oposição entre desregular e regular mais intensamente. Entre a desregulação plena e a regulação máxima, que inclusive acaba se misturando de alguma forma com ideologias governamentais, existe um meio termo, um ponto ótimo, um ponto ideal, em que você consegue lidar com as duas situações, desde que haja uma boa construção. Nós vamos ver lá na frente, por exemplo, de uma espécie de pirâmide regulatória, embora a teoria não se limite a isso. Então, para Braithwaite, uma regulamentação bem-sucedida precisa impor sanções quando necessário, mas preservando métodos persuasivos para o atingimento dos objetivos de conformidade, numa constante relação de reciprocidade entre punição e persuasão. Essa dinâmica pode ser visualizada na pirâmide regulatória, desde que não siga uma ordem rígida e pré-definida, mas que priorize os instrumentos persuasivos situados em sua base. E ele fala também que ignorar os tons persuasivos do regulador poderá levá-lo a trocar a luva de veludo pelo punho de ferro. Essa é a parte interessante da teoria, no sentido de que você não está, de alguma forma, enfraquecendo a possibilidade sancionatória do regulador, mas deixar que essa sanção seja a última ratio naquelas hipóteses que são cabíveis. E não que a sanção possa ser aplicada de imediato, ela pode ser aplicada, sim, de imediato, em alguns casos muito excepcionais, em que não há uma outra possibilidade de você trabalhar num escalonamento. O motivo pelo qual o professor sempre nos alerta muito bem sobre isso, a gente não pode tratar a pirâmide, a gente não pode diminuir a teoria da regulação responsiva a uma pirâmide regulatória. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque aí nós teríamos uma compreensão
reducionista de um conteúdo teórico que vai muito além disso. Não necessariamente nós precisamos seguir o passo a passo da pirâmide. A pirâmide ali é um instrumental, mas esse instrumental, é claro, vai ser moldado a partir da análise do caso concreto. Então, nesse sentido, eu trago essa visão da teoria da regulação responsiva. Próximo slide, professor. Para destacar também os nove princípios. E quando a gente compreende esses 9 princípios da regulação responsiva, fica até mais fácil entender do que ela se trata. Esses 9 princípios não é criação, obviamente, minha, é do próprio autor, do Braithwaite, está na página 476 de um dos trabalhos dele, eu acho que aquele último trabalho, o ensaio. Ele fala que a regulação responsiva, nós precisamos, primeiramente, pensar no contexto. Existe uma questão relacional, contextual, que é inerente à análise da melhor forma, do ponto ótimo de regulação. Ouvir ativamente todos os atores, tanto os reguladores quanto os regulados, numa posição de horizontalidade, evitar um pouco aquele modelo vertical de imposição de norma, engajamento daqueles que resistem, elogio para aqueles que demonstrem comprometimento, demonstrar que você prefere alcançar resultados por meio do apoio e da educação, sinalizar e não ameaçar um conjunto de sanções, conectar governança em rede por meio do engajamento de parceiros mais amplos. E aqui eu percebo, professor, estudando a administração pública e um pouco também de políticas públicas, que a teoria da regulação responsiva se conecta demais com a governança em rede. Claro que o termo rede, de alguma forma, acabou se tornando uma panaceia, como algo que se pode tudo, mas não é bem assim. Mas dentro ali, no contexto da governança, em que atores heterogêneos podem escolher medidas tanto formais quanto informais para alcançar um fim comum coletivo, em que não há uma horizontalidade, ou que não há melhor dizendo, que não há uma verticalidade sempre do Estado determinando e comandando, mas o Estado como um dos atores, dentre todos aqueles outros que existem, tanto formais quanto informais, tanto empresas quanto atores da sociedade civil, que são tão importantes quanto o governo, neste modelo em que o governo está tão somente para coordenar todos esses atores, nós temos o contexto da governança. Nós sabemos que a governança já é uma realidade, assim, ao menos no campo teórico, já está bem constatada, ao menos no campo analítico, mas que precisa evoluir bastante, ultrapassar o campo analítico para uma compreensão mais pragmática do modelo e então, a gente perceber uma mudança de fato nos modelos de comando e controle até então existentes. Então, nesse sentido, nós temos a incentivação da responsabilidade ativa e aprender, comunicar com as lições aprendidas. Então, esses são os 9 princípios. Mas compreender também a regulação responsiva, além do Braithwaite, tem outros 2 autores fundamentais. Na verdade, 3 autores. Nós não podemos nos esquecer também da Julia Black e do Baldwin, em que eles tratam que existe uma verdadeira regulação responsiva que não pode estar focalizada tão somente no agente regulador e no agente regulado. Eles avançam, então, para destacar, no próximo slide, que uma boa estratégia responsiva precisa observar as constantes mudanças dos ambientes regulatórios e estar sempre sensível à experiência contextual. Você não pode focar, então, só naqueles 2 agentes que estão sendo regulados e do regulador. Então, o regulador responsivo, além do comportamento do regulado, ele precisa observar também a conformação operacional e cognitiva das empresas, o ambiente institucional e a performance do regime regulatório, as diferentes lógicas e instrumentos utilizados e todas as transformações daí inerente. O que esses atores querem fazer? Eles ampliam a regulação responsiva, inclusive para demonstrar que a responsabilidade tem que estar dentro também da própria casa.
tem que estar dentro também do próprio regulador que está construindo esse novo modelo de atuação no âmbito da regulação. Então, é conhecer os regulados e seus ambientes institucionais, uma capacidade de implementação de novas lógicas regulatórias, está sensível sempre à própria performance de todos esses atores. E, principalmente, aqui eu destaco, mais uma vez, da sua própria performance. Poderia também trabalhar com a teoria do diamante regulatório, do Kohlberg, salvo engano, esse é o autor, mas eu acabei não trazendo, já vou entrar aqui no assunto propriamente dito. Então, trazidos esses fundamentos iniciais da teoria da regulação responsiva, eu quero interpretar se esse modelo já está sendo aplicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, antes de adentrar, eu preciso falar um pouco com vocês do que é Conselho Nacional do Ministério Público. Talvez, para mim, quem está inserido numa realidade parece muito simples, mas quem está fora dessa realidade, eu acho que muitos de vocês não são do Ministério Público, ou a maioria não é do Ministério Público, talvez não compreende que órgão é esse, às vezes acaba confundindo, inclusive, as suas atribuições. Bom, o Conselho Nacional do Ministério Público surge com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que implementa uma reforma no Poder Judiciário, na verdade, no sistema de justiça, criando vários órgãos. Dentre esses órgãos, cria o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. São entidades constitucionais autônomas, elas não fazem parte do Poder Executivo Federal, isso é bom deixar muito claro, elas são independentes e são órgãos de controle das atividades, tanto funcionais quanto administrativas, e financeiras e também disciplinares das entidades às quais elas estão ali com a pretensão constitucional de controlar. No âmbito específico do Conselho Nacional do Ministério Público, nós sabemos que nós temos no espaço brasileiro 26 ministérios públicos estaduais, mais o Distrito Federal, além do Ministério Público Militar, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. Então, a gente pode até pensar num modelo de rede, em que nós temos 30 instituições, no caso, 26, 27 mais 3, 30 instituições com autonomia constitucional, com modelos próprios de atuação, com métodos, então, dos mais diversos e dispersos. Isso era um modelo, então, existente pré-2004. Então, o que se buscou? Claro, a partir da constatação de excessos, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, nas mais diversas áreas, por conta dessa autonomia que foi dada pela Constituição Federal, o que se pensou? Olha, nós precisamos de um órgão de governança. Nós precisamos de um órgão aqui que seja, ao menos, o coordenador, que respeite a autonomia de todas as entidades estaduais, até porque a gente vive, e é bom que seja assim, o pacto federativo. Então, existe independência? Sim, mas nós precisamos aí de um órgão que tenha força para regulamentar algumas situações, cortar alguns excessos e exercer, então, uma espécie de controle externo do Ministério Público brasileiro. Bom, então esse órgão ele passa a ter acumulações normativas, disciplinares e de controles. Por que normativa? Porque esse órgão tem a possibilidade, a capacidade de expedir atos normativos, sejam resoluções, sejam recomendações. Essas resoluções que lá atrás tratavam tão somente de assuntos mais administrativos ou operacionais da instituição, a busca da boa governança ou a busca da transparência pelo Ministério Público, que era uma pauta muito trabalhada à época, esse órgão passa a tratar de diversos assuntos, inclusive assuntos processuais penais. Lembremos que foi o Conselho Nacional do Ministério Público, pela primeira vez, que trouxe o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução civil no âmbito do contexto do Ministério Público para que ele permitisse, então, por meio de negociações, implementar o paradigma da resolutividade, da negociação no âmbito penal e no âmbito da improbidade administrativa. Isso sem previsão, inclusive,
em lei, em sentido expresso. O Supremo Tribunal Federal já declarou por diversas vezes o conteúdo e o teor primário dessas resoluções, então elas têm um efeito, sim, desde que não se excedam de lei. Então, de forma que esse órgão, então, passa a tomar características não somente de órgão de governança, mas como órgão implementador até mesmo de políticas públicas ou formulador de políticas públicas, porque nós sabemos muito bem que políticas públicas não está tão somente para as áreas de saúde, para as áreas de educação, para as áreas esportivas. Existem políticas públicas criminais ou deveria existir políticas públicas criminais, por exemplo. Então, aí eu adentro numa questão que talvez seja até nova, um pouco inédita no âmbito da academia, é tentar buscar uma aproximação do Conselho Nacional do Ministério Público, para além do CNJ, já existe um trabalho interessantíssimo saído da própria ONB sobre o CNJ como órgão regulador, mas o Conselho Nacional de Justiça não só como órgão administrativo, um órgão de governança, mas um órgão regulador, assim como as agências reguladoras federais. É claro que eu não desconheço que o artigo 2º da Lei das Agências Reguladoras, que é a Lei 13.848, de 2019, não traz o Conselho Nacional do Ministério Público como uma agência reguladora federal. Ele não é uma agência reguladora federal. Mas o que eu quero dizer é que todas as características, a natureza jurídica, todos os requisitos que eu costumei, que eu passei a observar, e aqui eu cito o artigo 3º, por exemplo, que uma agência reguladora é aquela em que existe uma ausência de tutela ou de subordinação hierárquica com outros órgãos, o Conselho Nacional está nesse sentido, autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, o Conselho Nacional também engloba e abarca esses requisitos, e a investidura a termo de seus dirigentes. O Conselho Nacional do Ministério Público tem os seus conselheiros, são 14 conselheiros, das mais diversas instituições ministeriais e também da sociedade civil, cidadãos, por exemplo, escolhidos tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, Congresso Nacional, bem como juízes e etc. Enfim, pessoas ali com cargos técnicos, até porque vieram de concursos públicos, não são cargos políticos, ocupando ali, por mandato de 2 anos, reconduzido por mais 2, uma função extremamente importante de regulação, de controle externo das atividades ministeriais. Eu percebi também que esses predicados, aqui eu extraí da obra do professor Otton Lopes, esses predicados essenciais das agências reguladoras, todos, não faltou nenhum predicado, todos, o CNMP se enquadra. O professor Otton diz que, para que seja uma agência reguladora, nós precisamos de decisão por órgãos colegiados deliberativos, compostos por membros de mandatos fixos e não coincidentes. O Conselho Nacional do Ministério Público se enquadra. O segundo, independência do órgão regulador, com autonomia financeira, também. Poder regulador com acúmulo de funções administrativas e jurisdicionais, também. O Conselho Nacional do Ministério Público, para além das funções administrativas, também tem funções judicantes, principalmente no âmbito disciplinar. Tanto judicantes no âmbito disciplinar, de promotores de justiça, de membros do Ministério Público que comete alguma infração administrativa, quanto no campo do próprio Ministério Público ao qual esteja ali alguma relação, alguma contenda com o Conselho Nacional. Bom, o poder regulador, já trabalhei, dever de publicidade, isso é óbvio, todas as instituições precisam cumprir esse dever, decisão de suas decisões, revisão de suas decisões pelo Poder Judiciário, aqui a gente cita o STF com competência para dirimir conflitos em que se envolva o Conselho Nacional do Ministério Público, pluralidade de ocupação, de composição, nomeação dos conselheiros ali no mesmo modelo das agências reguladoras, de forma, professor, que eu achei interessante nós aproximarmos os órgãos do sistema de justiça, tanto o CNJ quanto o CNMP, no âmbito regulatório, que a gente consegue ampliar as possibilidades de estudo dessas instituições para além daquele modelo administrativista tradicional, em que a gente consiga trazer, inclusive, estudos muito mais avançados, por exemplo, teoria da regulação responsiva, em que nós encontramos diversos estudos para as agências reguladoras federais, a Agência Nacional de
petróleo, agência de saúde, enfim, todas as agências que nós já temos estudos muito avançados sobre regulação, mas que existia aí uma escassez, talvez, no âmbito das agências reguladoras, aqui eu estou fazendo o neologismo, dos órgãos do sistema de justiça. Bom, e aí voltando, já respondendo à pergunta, nós temos regulação responsiva no CNMP? Bom, eu identifiquei ali entre 2005 e 2019 que a Corregedoria Nacional do Ministério Público aplicou advertências, tem a numeração lá no artigo, fica chato você ficar falando aqui, censura, suspensão, remoções compulsórias, cassação de aposentadoria, demissões. Existe uma gradação? Existe. Mas essa gradação sempre existiu no direito administrativo. Sempre existiu. Desde a advertência à punição, a depender do fato típico praticado e da tipicidade e o adequado enquadramento da prática realizada pelo servidor e da infração ali cometida. Bom, então essas infrações sempre estiveram naquele modelo de comando e controle. Uma rígida tipicidade, eu não percebi nenhum tipo de flexibilidade nesse estudo que eu fiz, uma fiscalização também rígida das sanções pelo método tradicional. Avançando. No próximo, então, eu percebo que, e aqui é talvez a chave do estudo, e talvez, na minha visão, o que eu identifico como algum erro metodológico, não erro metodológico, mas alguma interpretação talvez meio errônea, da gente identificar que a regulação responsiva seria o rumo ao paradigma da negociação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A negociação, a transação administrativa disciplinar, a possibilidade de celebração de um acordo, de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, são instrumentos que, de fato, evoluem para um modelo menos de comando e controle, mas não quer dizer que, tão somente pela existência desses instrumentos, nós já estamos adotando um modelo, de fato, de regulação responsiva. O que eu penso é, a partir do momento em que existe a possibilidade de transação, de negociação, esse paradigma que surgiu ali na década de 90, a mudança de paradigma que surgiu na década de 90, tanto com a Lei 9.099/95, quanto a possibilidade de acordo de colaboração premiada posteriormente, transação penal por meio do TAC, etc., assim, nós adentramos numa mudança de paradigma, de fato, em que não apenas sanções mais rigorosas são aplicadas, mas que permite que os atores estejam envolvidos numa negociação para a melhor solução da causa. Mas isso está longe de ser regulação responsiva. São iniciativas rumo, o que eu digo, iniciativas rumo a uma abordagem menos punitiva e mais flexível, mas não é regulação responsiva. Mas eu consegui identificar, sim, essa transição. E essa transição no Conselho Nacional é muito recente. Ela é de 2023 para cá, professor. Ela surge ali com a portaria 42 de 2024 e a alteração do próprio regimento interno, que foi por meio de uma emenda regimental, artigo 152. E ela, de certa forma, ela já faz o que as agências reguladoras já fazem desde 2019, por meio expresso, artigo 32 da Lei das Agências Reguladoras, permite expressamente essa possibilidade de negociação. Bom, então, no próximo, eu já percebo a existência de uma permanência, eu percebo a permanência de um modelo legalista, mas com a existência da possibilidade da utilização de instrumentos para além daquele modelo de comando e controle tradicional. Mas, você vê, a tradição legalista e a tradição administrativista está arraigada, porque mesmo nesses casos em que se permite uma transação, a abertura dessa transação é mínima. São vários requisitos lá para a transação. O sujeito que transacionado está sujeito a vedações para a celebração, está sujeito a requisitos, a sujeições. Então, fica sempre aquele modelo de observância da norma, do fato, e identificar se ele está adstrito àquele requisito ou não. E eu posso estar errado, mas a regulação responsiva não é bem isso. A regulação responsiva te dá mais maleabilidade, te dá mais flexibilidade para se utilizar dos instrumentos para o que se busca, ao fim e ao cabo, é a solução do problema da melhor forma possível, sem instrumentos tão gravosos como os modelos atuais. E, claro, a utilização de instrumentos gravosos naqueles casos que não tem jeito. Então,
chega à conclusão que o regime jurídico disciplinar do CNMP continua seguindo uma hierarquia punitiva rígida, não há previsão sistêmica de modelos mais flexíveis e informais. Para além disso, a forte fiscalização hierárquica da Corregedoria Nacional sobre as próprias corregedorias locais. Lembre que a Corregedoria Nacional, que é um órgão que está dentro do CNMP, que é composta pelo Corregedor-Geral, ele pode aplicar sanções tanto ao membro do Ministério Público, quanto as próprias, não sanções, mas pode regular as próprias corregedorias dos 30 ministérios públicos. Então, assim, tem um poder imenso no âmbito do Ministério Público, mas com um modelo de fiscalização hierárquico, com poder de avocação dos procedimentos internos, revisão dos procedimentos já julgados, realização de correções e inspeções, o que reforça, na minha visão, uma atuação centralizadora e interventiva. Mas eu encontro aqui, e talvez foi a norma que mais se aproximou do modelo de regulação responsiva, e aqui eu saí um pouco do campo disciplinar, que o Conselho Nacional desenhou o seu planejamento estratégico nacional, que é o Prêmio CNMP, em que o Conselho Nacional buscou, a partir de então, reconhecer práticas institucionais, programas e projetos inovadores das instituições dos diversos ministérios públicos brasileiros, e começaram a premiar esses ministérios públicos através de engajamento, estimulando a conformidade, e aqui conformidade no sentido de compliance mesmo, por meio do reconhecimento formal, através da entrega desses prêmios, ou informal também, nesse contexto de divulgação e de horizontalização de boas práticas. Então, aqui, o Conselho Nacional, por meio de boas práticas, está buscando a conformidade voluntária e o engajamento. Então, aqui está dentro de um dos princípios lá da regulação responsiva, mas é claro que não engloba toda a teoria. Bom, para finalizar, então, eu concluo que as práticas regulatórias do Conselho ainda estão alinhadas ao modelo de comando e controle. Existe um potencial de incorporação de elementos da regulação responsiva e existe uma agenda de pesquisa voltada para o aprimoramento regulatório de instituições. Melhor dizendo, eu identifiquei, então, esses dois casos, um modelo de comando e controle e um potencial de incorporação de regulação responsiva. E o que eu proponho também na pesquisa é que nós abramos, então, a lente para abrir uma agenda de pesquisa voltada para o aprimoramento regulatório das instituições com funções de controle no sistema de justiça. Aqui eu destaco principalmente o Conselho Nacional do Ministério Público e o CNJ. Eu tenho certeza que se essas instituições trabalhassem com modelos, não só da regulação responsiva, mas de governança pública e de outros modelos que já são trazidos pela administração pública, pelo direito regulatório, estão muito mais avançados do que a atual ingerência de comando e controle, talvez essas instituições cumpririam de uma forma muito mais eficaz, muito mais efetiva, o seu papel constitucional, que é identificar, exercer aí, de fato, um papel de governança e buscar uma boa atuação de todas essas instituições de todos os estados brasileiros. Agradeço, professor, imensamente a oportunidade, eu acho que é o que eu tinha a dizer, é isso. Quem tiver alguma dúvida ou algo queira discutir sobre isso posteriormente, eu tenho uma rede social que está aí disponível para vocês, a gente pode conversar sim, pode evoluir aí as possibilidades de pesquisa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, André. Já temos perguntas, eu vou encerrar o meu compartilhamento para que nós possamos, então, partir para essa fase. O compartilhamento encerrou, né? Vocês estão vendo? Ótimo. Então, brigadíssimo, André. É engraçado que você comentou da questão do avanço que se tem dado de pesquisa sobre melhores estratégias de atuação dos órgãos de controle, dos conselhos de controle, né, tanto o CNJ, a CNPM. Há uns 2, 3 dias atrás, me pediram lá do CNJ, em virtude de projeto da nova presidência, né, que deve se iniciar em setembro, né, do ministro Fachin, a consolidação das normas
do CNJ. Então, quer dizer, o mesmo problema de organização normativa que existe para as estruturas autárquicas e regulatórias também está acometendo o CNJ. Há alguns anos atrás, um ministro do TSE também teve a mesma preocupação, fizeram um grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral, mas não conseguiram organizar as normas do tribunal até hoje, quando o ministro define mesmo questões relevantes, né, nacionais relevantes sobre eleitoral, tem que confiar nos assessores para dizer que aquela norma está ou não em vigor, né? Então, esse é um problema sério, né, importante, e que diz respeito especificamente somente à administração de normas, mas mostra a capacidade normativa dessas instâncias institucionais, né, que não é visualizada nos cursos de direito ainda. Não se vê a produção de 99,999% das normas do país inscritas nessas instâncias institucionais, né? E, com isso, nós continuamos com uma formação um pouco defasada frente às demandas da complexidade da própria instituição estatal, né? Então, a primeira pergunta vem da Bianca Rodrigues, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia, colegas. Estão me escutando bem? Estou sim. Perfeito. Professor, se eu entendi bem, o senhor não coloca, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que é um exemplo dessa transação existente hoje, né, no âmbito do direito penal, como exatamente um desdobramento dessa questão da regulação responsiva aplicada ao CNMP. Mas isso porque não haveria tantas aberturas para essa transação, não seria necessário o cumprimento de alguns requisitos para que haja essa transação, correto? Correto. Então, mas aí a minha pergunta, ela é mais no sentido... Achei que a pergunta era para o professor Márcio, porque eu não sou professor, aí fiquei confuso, achei que era para ele. Ah, não, é para você mesmo, André. Tá Desculpa. beleza. Mas assim, eu entendo que essa pequena abertura, ela na verdade, sei lá, deriva do próprio direito penal. Quer dizer, houve uma infração penal e aí é necessário o cumprimento de alguns requisitos para, sei lá, haver realmente, né, esse acordo. Eu entendo que essa margem que o senhor disse que é pequena para a transação, eu entendo que é, na verdade, uma derivação do próprio direito penal. E eu, por exemplo, encaixaria como uma forma de regulação responsiva. Certo. Não, perfeito. O seu raciocínio, eu acho que se adequa exatamente o que eu tratei ali no assunto. Talvez sejam elementos que buscam, de alguma forma, os princípios ali da negociação, da persuasão, da não aplicação de uma pena máxima ou uma sanção propriamente dita. Mas, de fato, se você analisar a origem do acordo de não persecução penal e do próprio acordo de não persecução civil, aqui é uma origem, obviamente, estadunidense, a partir dali dos institutos da plea bargaining, que desde o início do século nos Estados Unidos, do século passado nos Estados Unidos, já são bastante efetivos, mas que atrasou bastante no modelo brasileiro, começando a surgir tão somente a partir do momento que a gente passa a admitir um novo paradigma, que é o paradigma da resolutividade ou da negociação, surgido na década de 90, mas que com estudos que realmente ali se afastam do modelo da regulação responsiva. Eu concordo plenamente contigo. Por isso que eu me incomodo, às vezes, quando eu leio alguns artigos ou algo do tipo, que citam transações ou citam negociações como a comprovação de que ali estaríamos adotando um modelo de regulação responsiva. Bom, eu estou me arriscando aqui em dizer isso, porque o professor Márcio pode me corrigir a qualquer momento, professor, mas talvez seja esse o pensamento. Acredito contigo, Bianca, que não é um modelo de regulação responsiva de fato. Talvez aqui a gente tenha alguns elementos que possam servir como instrumento para um modelo que seja realmente mais adequado, mas não é regulação responsiva. Satisfeita? Obrigada. Tá.
Essa questão, só porque você levantou, né, André? Senão eu não me meteria na sua resposta, mas concordo plenamente acho que algo que esclarece um pouco essa dúvida é o seguinte, é que qualquer instituto de direito público e privado pode ter finalidade responsiva, ela pode ser funcionalizado para uma estratégia responsiva. Então, alguns que parecem mais cooperativos e resolutivos, eles serão naturalmente classificados como responsivos, mas eles só terão é, alma responsiva se eles estiverem estruturados dentro de um desenho regulatório responsivo, né? Isso significa que cada um desses institutos tem que ter uma finalidade alinhada ao perfil comportamental, né? Pelo menos ao perfil atitudinal ou comportamental de quem está sendo atingido. Então, na verdade, o que acontece é que cada instituto jurídico que antes tinha uma finalidade única decorrente da sua estrutura jurídica, ele passa a ter várias funções de acordo com a camada responsiva definida na pirâmide regulatória. Então, apenas complementando com essa visão que eu acho que facilita um pouco a nossa crítica constante, né, de que qualquer ato que a instituição tenha tomado que fuja do tradicional comando e controle seria responsivo. Na verdade, até os atos de comando e controle podem ser responsivos. A questão é que, e devem ser responsivos, mas eles precisam estar integrados dentro de uma estratégia responsiva, né? Tem mais uma pergunta, André, da Vitória dos Anjos, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia. Eu gostaria de saber quais desafios o senhor acha que precisam ser superados para a adoção de uma abordagem regulatória mais flexível e eficaz por parte do CNMP, que se aliaria à abordagem da regulação responsiva. Perfeita a sua pergunta. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos entender que o Conselho Nacional do Ministério Público, como qualquer outra instituição brasileira, está arraigado nesse paradigma secular nosso de comando e controle. Então, o primeiro desafio de todos é as instituições públicas todas captarem essa nova realidade, principalmente da nova governança, em que não só instrumentos sancionatórios ou instrumentos não flexíveis e verticalizados são suficientes para realizar, para resolver o problema, para melhorar e dar uma boa governança à questão. Então, o principal desafio de todos, é óbvio que é uma resposta até meio clichê, é esse, é a superação de um modelo, de um paradigma anterior. Eu acredito que nós já estamos caminhando, principalmente no campo da pós-graduação, no campo dos estudos mais aprofundados, e é claro que na pós-graduação existem atores que são de instituições como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, que busquem superar esses desafios através de uma ação mais pragmática, através da busca, então, de mudança de instrumentos. Mas, sendo muito sincero, sendo muito franco aqui, eu acho que é um caminho ainda que será longo, principalmente por conta desse arraigamento de uma tradição jurídica em que as instituições estão inseridas e o Conselho Nacional do Ministério Público não seria diferente. Por isso a importância de eventos como esse, seminários, etc., em que participam atores que estão da administração pública para poder suplantar esses desafios através de ações mais concretas, buscar, então, a elaboração de grupos de trabalho, por exemplo, ou buscar mudar uma estrutura, uma dinâmica operacional em que se possa, então, trazer aspectos da regulação responsiva de fato. Eu acho que não é só uma norma, Vitória, que vai resolver e vai aplicar a regulação responsiva. Acho que o professor até comentava isso na sala de aula. Não adianta você simplesmente pegar uma norma, a partir de agora nós estamos aplicando a regulação responsiva. Existe toda uma dinâmica estrutural que precisa ser alterada e talvez seja esse o principal desafio. Muito bem. O Gustavo Siqueira, por favor. De novo, bom dia, professor. Bom dia, André.
A minha pergunta vai mais no sentido de se o CNMP poderia se valer da regulação responsiva para combater atos de violência processual, por exemplo, ou se realmente, de fato, a melhor via para isso seria no sentido de controle, no sentido da regulação de controle, porque me vem muito à cabeça justamente a DPF em relação à violência processual contra a mulher, e se nesse sentido o CMP talvez não poderia ter tomado alguma posição responsiva em relação a isso, ou enfim, talvez imaginando aqui na minha cabeça que por muito tempo não teve uma resposta a essa violência processual, muito por conta de gerar sanção, descredibilidade à justiça, etc. Mais nesse sentido. Perfeito. Você fala violência processual naquele modelo da lei Mariana Ferrer, no sentido de atores do sistema de justiça estarem, de alguma forma, se excedendo em face de testemunhas, em face de vítimas. Seria isso? Isso mesmo. Perfeito. Olha, eu vou dizer o status quo. O CNMP, pelo que eu noto lá dentro, principalmente da Corregedoria Nacional, ele acompanha de uma forma muito rigorosa, mais no modelo do comando e controle, a resolução dessas violências processuais. Todas essas notícias que surgem, de alguma forma, de promotores que se excedem, aqui eu estou falando só do Ministério Público e não do Poder Judiciário, que é onde eu conheço mais, o CNMP instaura procedimentos formais e verticalizados para a busca da punição desse promotor de justiça, caso a corregedoria local assim não o faça, ou caso o CNMP já entenda que ele fazendo, o teor pedagógico disso vai ser maior. Nesses casos de violência processual, as quais a gravidade está muito demarcada ali, Gustavo, eu penso que até mesmo na utilização de um modelo de regulação responsiva, nós já deveríamos, pensamento de promotor aqui, professor, mas a gente já deveria buscar instrumentos sancionatórios um pouco mais graves do que meramente a persuasão, né? Porque o dano ali já foi imposto, já foi dado a uma vítima, já foi dado a uma testemunha, de forma que talvez para a violência processual em si, eu não sei, eu fico um pouco em cima do muro, talvez modelos de comando e controle sejam mais efetivos neste caso, ou mesmo um modelo de regulação responsiva, desde que já se parta ali para uma aplicação de uma sanção devido à gravidade da situação. Muito bem. Esse é um tema importante, viu, André? Porque às vezes os termos nos enganam, né? Porque é muito comum nós falarmos que medidas que são mais amenas caminhariam no sentido da regulação responsiva, quando a regulação responsiva propõe sanções mais severas, né, do que as aplicadas dentro do modelo de comando e controle. Então, medidas de comando e controle também são muito bem-vindas dentro da regulação responsiva, e um autor como o Baldwin, ele dirá que algumas matérias não devem ingressar na escalada da pirâmide regulatória. O próprio Braithwaite dirá isso, né? Então, o que você está dizendo é que esse seria um desses casos em que, a priori, a instituição reguladora deveria dizer, olha, para esses casos nós não vamos fazer a escalada, nós vamos tratar diretamente no topo da pirâmide com medidas mais agressivas, por se tratar já de temáticas que ou estrategicamente ou pela sua natureza não merecem um escalonamento responsivo. Então, isso também estaria dentro da lógica responsiva, né? E, finalmente, a última pergunta é da Bruna Campos, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, André. A minha pergunta é um pouco mais voltada sobre inovação e dados de regulação. Eu queria saber se existe se é comum, se existe uso de tecnologia como inteligência artificial, mineração de dados, para poder monitorar esses padrões de comportamento nas unidades do Ministério Público e para auxiliar, né, a aplicação responsiva das normas. Perfeito. A transformação digital ela é natural, ela está existindo em todas as instituições e não é diferente no Ministério Público. O Ministério Público tem um programa chamado MP Digital, também do Conselho Nacional do Ministério Público,
em que, claro, estamos naquelas fases ainda iniciais de estudos, de implementação, alguns estados já implementaram modelos de ferramentas de inteligência artificial. Nós estamos num processo de divulgação de BIs também, Business Intelligence, em que você consegue ter dados ali que são agregados e não agregados de uma forma mais acessível, tanto ao promotor de justiça quanto ao público. Algumas corregedorias já estão trabalhando também com esses modelos de BI, de forma que já conseguem analisar a estruturação de uma forma mais objetiva. Entretanto, a sua resposta, eu acredito que você ficar em cima do muro ainda é negativo. Eu acho que ainda está cedo para que a inteligência artificial ela possa trazer todas essas possibilidades de interpretação, né, ou analítica mesmo, para a escolha, para a evolução para uma regulação responsiva. Eu acho que a gente ainda está no primeiro passo, que é buscar a regulação responsiva, mas conectar com a inteligência artificial, talvez a gente demande aí pelo menos mais de 10 anos, com certeza. Muito bem, muito obrigado, doutor André Martins. Efetivamente, a sua generosidade de trazer os temas também cobertos por uma teoria, a teoria da regulação responsiva. Eu só ingressei na conversa porque fui chamado também por ele, né? Mas é muito interessante ver como que nós conseguimos alinhar, né, medidas de comando e controle diretamente aplicáveis para certas matérias, e o Ministério Público, evidentemente, terá um rol, né, dessas temáticas, e acho que esse é um aspecto importante da sua fala hoje, né, é de que nós não precisamos optar por uma modelagem de comando e controle, porque para uma determinada matéria entendemos que para ela não cabem medidas cooperativas ou amenas, né? A própria regulação responsiva prevê a possibilidade de que certas matérias sejam inscritas em medidas exclusivamente de comando e controle, se assim entender a instituição que faz o desenho regulatório. E com isso a própria distribuição dos tipos de medidas é melhor recebido, né, pela sociedade, porque esse é um dos grandes problemas da regulação responsiva hoje, é a ideia de que, bom, você vai aplicar a regulação responsiva aqui, quando se fala isso, a pessoa imediatamente entende que não, você vai aplicar um modelo de cooperação a menos, sem sanção aqui, quando, né, na verdade, a regulação responsiva nunca disse que não aplicará a medida de comando e controle. Pelo contrário, não tem modelagem responsiva de pirâmide de persuasão e punição sem medidas de comando e controle. O que é diferente, o que há de diferente é que o modelo não é mais um modelo de exclusividade de resposta sancionatória, e sim um modelo de várias estratégias e para certas medidas previamente estabelecidas, uma só, a de comando e controle, né? Então, essa é uma parte importante. E é realmente inovador o seu trabalho, no sentido de identificar aspectos responsivos, aspectos regulatórios, né? Não só responsivos, mas regulatórios no CNPM, né? CNMP, desculpe. Porque ontem mesmo estava conversando com um outro professor na saída da faculdade e comentei de uma dissertação, de uma tese sobre a atividade regulatória do Conselho Nacional de Justiça. A resposta imediata foi: um absurdo, né? Não, eu não acho absurdo, mas a resposta mais imediata que nós ouviríamos dos nossos colegas do direito seria de que regulação só para aquele rol restrito de instituições previsto na lei das agências reguladoras, quando nem o Ministério do Planejamento acredita nisso, né? Ele tem uma lista de mais de 180 instituições reguladoras, né, em que ele trata, tem programas para melhorar o formato regulatório dessas mais de 180
instituições reguladoras no Brasil, né? Essa tese me interessa bastante, professor. Se puder depois me dizer o título, ou se está sendo... Eu vejo... É porque eu conheço era uma proposta, na verdade, de um dos alunos do mestrado profissional que é assessor de ministro supremo, né? Porque a última turma do mestrado profissional foi exclusivamente para o Supremo Tribunal Federal, né? Mas já existem algumas propostas e teses em andamento e já definidas sobre CNJ, tá? Acho que esse é um passo importante para... Deixa eu só lembrar onde que ela está, mas eu consigo enviar para você. Deve estar na lista das teses do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. Eu vou dar uma olhada lá no site. Eu agradeço. Mas, enfim, nós estamos aqui encerrando o nosso evento de hoje. Muito obrigado, doutor André Martins. É um prazer tê-lo aqui e foi muito interessante a interação com o público. E vamos encerrando, mas não sem antes passar-lhe a palavra para as suas palavras finais. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade, professor Márcio. O dia hoje está duplamente agradável, frio muito interessante em Brasília, né? E, além disso, uma discussão também bastante rica, né? que o senhor, juntamente com os seus monitores, me permitiram participar hoje. Na verdade, triplamente, porque eu estou de férias também, então o dia hoje é só de comemoração. Te agradeço imensamente, me coloco à disposição do grupo, do núcleo de direito regulatório. Até gostaria, inclusive, de participar das próximas discussões ou contribuir de alguma forma em grupos de pesquisa, porque, enfim, estou dentro de um programa de pós-graduação que é de direito regulatório, então tenho, inclusive, a obrigação para com a instituição, com a Universidade de Brasília, em produzir nesta área que é riquíssima e interessantíssima, que me agrada bastante. Muito obrigado a todos aqui presentes e que aproveitemos um final de semana frio, agradável, com muito chocolate quente para quem gosta e filminho aí na Netflix. Valeu!